Durante anos, o mundo observou a China fortalecer seu poder militar ao redor de Taiwan. Cada exercício, imagem de satélite e discurso de Xi Jinping foi analisado em busca de sinais de que Pequim está pronta para agir. Grande parte dessa conversa remonta a 2021, quando o almirante Philip Davidson, então comandante do Comando Indo-Pacífico dos Estados Unidos, alertou que a China poderia tentar tomar a ilha até 2027. De repente, essa avaliação virou uma contagem regressiva não oficial para a guerra. Mas se a China realmente pretende invadir Taiwan até 2027, sinais de preparação em grande escala já deveriam ser visíveis. Até agora, porém, não houve mobilização nacional, nem conversão em larga escala da indústria civil, e nenhum reforço logístico na escala que uma invasão exigiria. Sim, a China continua se modernizando em um ritmo impressionante, mas modernização não é o mesmo que mobilização. Então Pequim pode estar disposta a esperar, não porque Taiwan se tornou menos importante ou porque a liderança chinesa abandonou a reunificação, mas porque os formuladores de políticas chineses acreditam que cada ano sem conflito muda ainda mais o equilíbrio a favor deles. Em outras palavras, o tempo está do lado da China. Isso aponta para um mal-entendido mais profundo sobre Taiwan. A questão não é quando a China vai invadir, mas se ela realmente precisa invadir. Para o Partido Comunista da China, Taiwan é onde a guerra civil nunca terminou de verdade. Veja, em 1949, quando as unidades comunistas de Mao Tse-tung tomaram o controle do continente e fundaram a República Popular da China, o governo nacionalista de Chiang Kai-shek recuou para Taiwan. E esse tem sido o impasse desde então, com ambos os governos reivindicando representar toda a China. Hoje, Pequim continua insistindo que existe apenas uma China e que Taiwan é uma parte inseparável dela. Enquanto isso, Taiwan evoluiu para uma democracia próspera, com seu próprio governo, forças armadas, moeda e instituições independentes. Embora apenas um pequeno número de países reconheça formalmente Taiwan como um Estado soberano, ela funciona de forma independente em quase todos os aspectos práticos. Para Xi Jinping, a reunificação faz parte do que ele chama de grande rejuvenescimento da nação chinesa. Isso é discutido menos como uma política e mais como um chamado histórico, como se fosse uma espécie de destino manifesto do próprio país. Então, por que um líder que acumulou mais poder do que qualquer outro líder chinês em séculos adiaria uma missão que ele repetidamente descreve como sagrada e inevitável? Bem, a China não quer simplesmente Taiwan. Ela quer Taiwan sem pagar o preço imenso de tomá-la à força. E essa distinção muda tudo. Grande parte do debate em torno de Taiwan assume que Pequim está correndo contra o tempo, mas as autoridades chinesas podem ver a situação de forma bem diferente. Em vez de perguntar, podemos tomar Taiwan hoje? Eles parecem estar perguntando, conquistar Taiwan será mais fácil amanhã? Um assalto anfíbio através do Estreito de Taiwan seria uma das operações mais complexas já tentadas. A costa oeste da ilha oferece apenas alguns pontos de desembarque, enquanto, além disso, áreas urbanas densas e montanhas acidentadas dão vantagem ao defensor. Mesmo assim, desembarcar seria apenas o começo. Aliás, as camadas que você está vendo, infraestrutura, demografia, cobertura do solo e batimetria, são todas reais. Nós as extraímos diretamente do Delta Sweep, nossa própria plataforma de inteligência de fontes abertas. Ela reúne os dados geoespaciais com notícias em tempo real, atividade militar, mercados e outros sinais. Você pode explorá-la por si mesmo em deltasweep.com. De qualquer forma, uma vitória no campo de batalha poderia criar uma crise política muito maior, que então traria sanções econômicas abrangentes, graves interrupções no comércio global, grande instabilidade financeira e, talvez, o mais perigoso, intervenção militar direta dos Estados Unidos. Esse último ponto e a ambiguidade em torno dele moldam profundamente a estratégia de Pequim.
Se os Estados Unidos ficarem de fora, a China terá mais chances de vencer. Se Washington interviesse, no entanto, o conflito poderia rapidamente escalar para um confronto direto entre as duas forças militares mais poderosas do mundo, com ramificações que se estenderiam muito além do leste asiático. Para Pequim, isso é uma aposta assustadora. Nesse sentido, a reunificação valeria pouco se destruísse a economia da China e décadas de crescimento. Uma invasão nessas condições faria mais mal do que bem. Isso então explica por que os líderes chineses frequentemente descrevem a reunificação como inevitável e não como urgente. Pequim acredita que quanto mais tempo esperar, mais forte se tornará sua posição. Sua economia já é muito maior do que a de Taiwan. Sua base industrial continua crescendo e sua marinha e forças de mísseis estão ficando mais fortes a cada dia. Ao mesmo tempo, autoridades chinesas veem os Estados Unidos distraídos por conflitos no exterior e divisão política em casa. Se isso é realmente verdade ou não é quase secundário, o que importa é que os chineses acreditam nisso. E assim, vista dessa forma, a China está se contendo por autoconfiança, não por hesitação. A maioria das discussões sobre Taiwan foca em navios de guerra, aeronaves e mísseis. Mas Pequim passou décadas construindo outras formas de pressão abaixo do limiar da guerra, desde coerção econômica e isolamento diplomático até influência política, campanhas de informação e exercícios militares. Individualmente, nenhuma dessas medidas pode forçar a rendição de Taiwan, mas juntas elas podem moldar o ambiente em que Taiwan toma suas decisões. O objetivo é sutil, mas profundo: aumentar os custos da separação permanente enquanto faz com que a aproximação com a China continental pareça cada vez mais inevitável. Em outras palavras, Pequim quer mudar o comportamento de Taiwan antes de mudar o mapa. É uma estratégia tão coercitiva quanto psicológica. Cada exercício militar ao redor de Taiwan serve a um propósito além do treinamento. Quando aeronaves do EPL cruzam a linha mediana do Estreito de Taiwan, ou quando grupos navais operam nas proximidades, ou até mesmo quando as forças de mísseis chinesas realizam exercícios ao redor da ilha. O objetivo imediato não é necessariamente a invasão, mas sim normalizar esse nível de pressão. Cada exercício faz com que o próximo pareça mais rotineiro, e uma vez que algo se torna normal, perde grande parte de seu impacto político. Os analistas chamam isso de condicionamento estratégico. Mas a China também entende os limites da pressão militar. A força sozinha não pode remodelar a identidade política. Taiwan hoje é profundamente diferente de como era há 30 anos. Uma geração inteira cresceu sob um sistema político democrático. Pesquisas realizadas ao longo de muitos anos mostram consistentemente que a maioria das pessoas prefere manter o status quo, enquanto relativamente poucos apoiam a unificação com a China continental. Ao mesmo tempo, uma parcela crescente da população se identifica principalmente como taiwanesa, em vez de chinesa. Para Pequim, essa tendência cultural cria uma complicação de longo prazo. A pressão militar por si só não pode fazer as pessoas se sentirem mais chinesas, e é por isso que a China recorreu à influência econômica e política. Desde o final dos anos 1980, Pequim tem incentivado uma integração econômica mais profunda entre os dois lados do Estreito de Taiwan. Milhões de taiwaneses viveram e trabalharam no continente, enquanto empresas construíram cadeias de suprimentos que abrangem as duas economias. Do ponto de vista de Pequim, a interdependência econômica torna a separação política mais cara, e esse mesmo princípio se aplica à política. A China acompanha de perto as eleições em Taiwan, não porque controla o resultado, mas porque as eleições expõem as divisões políticas. Alguns partidos querem laços mais estreitos com o continente, enquanto outros defendem maior distância e vínculos mais fortes com parceiros democráticos. Esses contrastes dão a Pequim espaço para ajustar sua resposta de forma seletiva, aplicando pressão em algumas áreas, enquanto oferece incentivos em outras. O problema para Pequim é que a pressão pode facilmente sair pela culatra. Se pressionar demais, pode fortalecer a identidade taiwanesa. Se aliviar demais, a situação atual pode se tornar permanente. Equilibrar essas intenções conflitantes é complicado, e é exatamente por isso que Pequim frequentemente alterna entre pressão e engajamento.
E assim, grande parte da política de contenção da China depende de duas grandes incógnitas. A primeira é a suposição de que o amanhã oferecerá melhores oportunidades do que hoje, que o tempo trabalha a seu favor. Claro, não há garantia de que essa suposição se mostrará correta. A China tem problemas próprios. O crescimento econômico desacelerou drasticamente em relação aos picos das décadas passadas, enquanto o setor imobiliário enfrenta problemas estruturais graves. Ao mesmo tempo, as taxas de natalidade caíram e a população está envelhecendo rapidamente. Assim como outras economias avançadas do leste asiático, a China agora precisa lidar com o declínio demográfico juntamente com o crescimento econômico mais lento. Essas novas realidades não vão enfraquecer a China da noite para o dia, mas podem eventualmente convencê-la de que o tempo não está mais ao seu favor. A segunda grande incógnita está a milhares de quilômetros de distância. Por décadas, a política dos Estados Unidos se baseou no que é comumente chamado de ambiguidade estratégica. Washington apoia a defesa de Taiwan, mas evita uma garantia explícita de intervenção militar. Essa incerteza é deliberada. Ela desencoraja Pequim de usar a força, ao mesmo tempo em que lembra Taipei de que o apoio militar americano não é incondicional. Sucessivos governos dos Estados Unidos mantiveram esse equilíbrio. No entanto, a China reavalia constantemente a postura dos Estados Unidos. Cada eleição, orçamento de defesa, venda de armas ou declaração pode mudar o equilíbrio. Se num futuro próximo os líderes chineses considerarem que a intervenção americana é improvável, eles podem ver mais espaço para agir. A pressão militar é frequentemente vista de forma binária, como se fosse paz ou guerra. Mas existe um espectro de medidas coercitivas entre esses dois extremos, que vai desde inspeções marítimas e ataques cibernéticos até restrições econômicas, controles do espaço aéreo, pressão jurídica e bloqueios limitados. Cada uma dessas medidas pode exercer pressão, mas sem a carga política de uma invasão em larga escala. E assim, em vez de lançar um ataque anfíbio direto, a China pode preferir aplicar pressão gradualmente. Fazer isso oferece uma vantagem clara, e isso força outros governos a tomar decisões difíceis. Mais precisamente, isso força Washington e os outros parceiros de Taiwan a decidirem até onde a China pode ir antes que eles respondam. Afinal, em que ponto a coerção gradual justifica uma resposta militar e quando isso simplesmente se torna um novo normal? A comunidade internacional costuma estar mais disposta a aceitar mudanças que acontecem gradualmente do que aquelas impostas de uma só vez, e essa tendência pode favorecer muito a China. Então, isso traz a discussão de volta à questão central: quando a China vai invadir Taiwan? Bem, por enquanto não há sinais de mobilização militar e Pequim parece não ter pressa. Se essa paciência vai valer a pena, só ficará claro nos próximos anos. Às vezes, a história é moldada muito antes do primeiro tiro ser disparado, por aqueles que sabem transformar o tempo em uma arma. Antes de encerrar, uma última observação sobre Delta Sweep. Todos os mapas e dados que você viu neste vídeo vieram diretamente da plataforma. O rastreador reúne bem mais de 1.000 bases militares estrangeiras, junto com milhares de usinas em operação, aeroportos, jazidas de minerais críticos e outros pontos de infraestrutura ao redor do mundo. Esse tipo de informação é fundamental para a análise militar porque ajuda a mostrar onde as forças estão baseadas, como podem ser abastecidas e onde podem estar os pontos de pressão. Você pode explorar por conta própria, junto com notícias ao vivo, atividade militar, mercados e outros sinais em deltasweep.com. Obrigado pelo seu tempo e saúde.